Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Bendito seja Deus. Sou o pastor Van, quero dar continuidade ao estudo. O que significa a expressão? Você já sabe, já temos dois vídeos, dois estudos muito esclarecedor, revelador sobre a expressão o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, o dia do Senhor não foi o dia de sábado, não foi o dia de domingo, não foi o dia do arrebatamento, não foi o dia da ressurreição de Jesus, não. O dia do Senhor é referente segundo a Escritura, não segundo a religião, nem a tradição, mas segundo a Bíblia, o dia do Senhor foi o dia da vingança de Deus, da ira de Deus. Foi o dia da grande tribulação, que ocorreu no ano 70 DC. Ok? Então, o texto que está aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, capítulo de número 5, versículo 2. Amém? Desde já, eu peço a você encarecidamente, continua orando pelo seu irmão, o pastor Van, seu amigo, certo? E dá o like aí, aperta lá onde está assim, ó, aperta aí, aperta o sininho para receber notificações de novos estudos e também se inscreva no canal. Bom, você ajuda este canal a crescer se inscrevendo, se inscreva no canal e compartilha com força para a glória de Deus, amém? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, é um assunto muito bom, né? Nós estamos quebrando as correntes, as cadeias, né? Tirando o engano da religião, que nos enganou, né? Até o tempo passado, mas agora não engana mais, porque nós estamos buscando, né, conhecimento, não somos mais gados, não somos mais prisioneiros da religião, fomos libertos pelo evangelho da graça de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz: pois, presta atenção aqui, pois vocês, Paulo falando para os irmãos de Tessalônica, lá em Tessalônica, os Tessalonicenses, no ano 50, 52, depois da morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu no ano 33, aí depois, quase 20 anos depois, Paulo escreve esta carta para estes irmãos, na época dele ainda. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Ou seja, dia do Senhor, né, virá inesperadamente como ladrão à noite. Então, o dia do Senhor seria o dia, ou foi o dia de justiça. Por que foi, pastor? Porque isso aconteceu em 70. Dia do Senhor é referente à grande tribulação, dia de ira de Deus para os judeus. Foi um dia de justiça, de juízo, de vingança, de destruição. Ou seja, como eu falei no vídeo passado, foi um dia de prestação de contas entre Deus e Israel. Então, o versículo 1 diz, olha só, versículo 1, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. O dia do Senhor. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, certo? Então, e ele diz aqui, segundo Tessalonicenses, vamos aqui agora para segundo Tessalonicenses, certo? Tessalonicenses, para você ter uma ideia, capítulo 2, né? Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Agora, irmãos, olha só a preocupação de Paulo com os irmãos da época, né? Sobre o dia da ira de Deus, para que não fossem pegos de surpresas. Eles não fossem pegos de surpresa. E Paulo orientava, ensinava, doutrinava, dava leitinho, dava papinha, para que eles estivessem alimentados na esperança firme na volta de Cristo Jesus, que ocorreu em 70. Agora, irmãos, eles lá, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Nosso, Paulo, no ano 52, nosso encontro, olha a esperança que Paulo tinha, né? Encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente, porque por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós, certo? Então, olha só a preocupação de Paulo para esses irmãos. Como o cuidado que Paulo teve com esses irmãos naquela época, que estava preste para acontecer este dia aqui. Então, o texto, ele diz, Paulo usa aqui um dia do Senhor, né? Primeiro, agora vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, aqui, né? Capítulo de número 5 e o versículo 2. Aqui. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Deixa eu ver aqui essa tradução aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né? A corrigida fiel. Corrigida fiel. E essa aqui, King James diz: porque vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha só, tá vendo? Então, o dia do Senhor virá. Virá. Ai, pastor, não é futuro? Claro, ano 52 para o ano 70 não é futuro, não? Se eu estou no ano 2022, para o ano 2050, o 50 é futuro? Claro. Então, eles estavam no ano 52. Para o ano 70, meu irmão, para eles era um futuro, embora sendo um futuro próximo, certo? Deixa eu ver aqui. Então, Paulo usa aqui aqueles tempos e épocas, aqui no versículo 1. Olha só, vamos começar o nosso raciocínio agora. Preste atenção aqui agora. Caros irmãos, Paulo falando para eles lá. Em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. O raciocínio está aqui agora. Paulo diz para os irmãos contemporâneos. Ele diz duas palavrinhas aqui, aparecem aqui, ó. Tempos e épocas, ok? Tempos, aqui, ó, tempos e épocas. Muito bem. No grego está escrito assim, ó. Perideton cronon, kaiton kairon. Ou seja, ele usa cronos e kairos. Cronos e kairos são dois tempos, né? Agora, aqui é onde está todo o detalhe da carta de Paulo. Quando Paulo usa essas duas palavras, esses dois termos ou terminologia, certo? Aqui, ó. Tempos e épocas, aqui, tempos e épocas, certo? Para tempos, aqui, ó, caros irmãos, em relação aos tempos. Então, para este termo tempos, Paulo escreve um substantivo masculino, cronos. Cronos, que é uma palavra grega, que é uma unidade, como uma hora, um ano, uma geração, uma época. Então, cronos, Paulo diz, pode se referir a uma hora, né? Um ano, uma geração ou uma época. Para crono, caros irmãos,
em relação aos tempos, em relação à hora, em relação à geração, em relação a um ano, ok? Então ele está se referindo aqui à época do grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso. E Paulo usa também para o termo aqui, épocas, ele usa kairon ou kairos, do grego, acerca do tempo final. Irmão, esta palavra, ela resume tudo que Paulo fala sobre o dia do Senhor. Quando ele diz aqui, tempos e épocas, ok? Cronos é para tempo. Quando ele diz, Paulo quando escreve cronos, aqui, cronos, lá em cima, tempo, é referente a um período de tempo, sem que isto implique uma unidade como uma hora. Eu li errado aqui, mas agora estou consertando para você trazer o entendimento. Perceba que quando ele usa cronos, certo? Para tempos ali, é referente a um período de tempo sem que isto implique uma unidade, né? Como uma hora, um ano, uma geração, uma época. É um tempo. Agora foi um tempo curto, né? Ele não está dizendo seria uma hora o dia do Senhor, seria uma geração o dia do Senhor, seria um ano o dia do Senhor. Não, foi um tempo curto o dia do Senhor. A ira de Deus, a grande tribulação, foi um período curto. É tão verdade que Jesus disse, né, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, certo? Então, aí Paulo agora vai usar para outro termo grego aqui, épocas, kairos, acerca do tempo final. Então, esta palavra kairos aqui, Paulo estava se referindo ao tempo final dos últimos tempos. Paulo estava se referindo ao tempo final da consumação que se deu em 70. Paulo estava falando da vinda do Filho do Homem, que veio em 70. Paulo estava falando a vinda do Filho do Homem, de Jesus, e em seu reino, o tempo de crise e o tempo do juízo. Quando ele diz aqui, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas. Paulo está dizendo tudo isto aqui, de que esta época, em 70, seria o tempo final, o tempo da consumação, o tempo da vinda do Filho do Homem em seu reino, o tempo de crise da grande tribulação e do juízo final de Deus sobre os judeus. Ok? O que seria o período da grande tribulação? Olha só. Então, a pergunta que a gente pode fazer aqui, pastor, o que seria então o período da grande tribulação? Que tempo é esse? O que ocorreu? Mateus 8, 29. Mateus capítulo 8, versículo 29, que diz, e de repente gritaram, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Esse tempo de crise, o tempo da grande tribulação, o tempo do julgamento, o tempo do juízo, o tempo do grande e terrível dia do Senhor como ladrão. Então, esses demônios aqui sabiam, né, sobre isto. Vieste nos atormentar antes do devido tempo. Ele fala aqui, kairos, é este tempo aqui, tempo da ira de Deus. Também, aí você pode ler lá, Mateus ainda 16, vou só colocar alguns versículos aqui, depois eu passo para você, você vai ler na sua Bíblia, Mateus 16, 3, que ele diz, e pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado, sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar sinais dos tempos da vinda do Filho do Homem, certo? Então, eles sabiam discernir o dia que ia chover, mas não tinham entendimento do tempo final, do tempo da ira, né, do tempo do dia da vingança do Deus Todo-Poderoso, ou do tempo da grande tribulação. Então você vai ler ainda em casa Marcos 1,15,
Marcos 13:33, Lucas 12:56, Lucas 21:8, Atos 1:7, Romanos 13:11, 1 Coríntios 7:29, tudo fala do tempo da grande tribulação. Efésios 1:10, 1 Tessalonicenses 5, vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, que diz: caros irmãos, em relação aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque eles já sabiam, né? Eles já tinham conhecimento, eles já estavam alicerçados do que iria acontecer nos próximos anos deles, da geração deles, ok? Aí você vai ler também 1 Pedro 1:11, 1 Pedro 4:17, Apocalipse 1:3, Apocalipse 22:10 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: olha, presta bem atenção aqui. Sabem, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esses últimos dias eram justamente os dias da grande tribulação. Agora, a religião evangélica diz que estamos passando e esses últimos dias vai piorar. São os últimos dias da igreja. Isto é verdade, pastor Van? Não. É mais um engano. Esses últimos dias, Paulo estava alertando a igreja dos irmãos contemporâneos. A igreja da Ásia, a igreja de Pedro, de Paulo e de João estavam passando pelos últimos dias deles lá, daquele aion, daquela era, daquele tempo, daquela geração que findou os últimos dias no ano 70. Mas pastor, tudo em 70 é a profecia que diz, meu amado. A profecia se cumpriu, tudo isso, o dia do Senhor, no ano 70. Lembra? Elias já veio. Elias não vem mais. Se Elias não vem, meu irmão, não tem mais grande tribulação. Então, veja bem aqui. Não, pastor, esse texto aqui está acontecendo nos nossos dias. Eles não estavam vivendo os últimos dias, não. Não tinha, essas coisas não estavam acontecendo nos dias dele, não. Não hoje. Então, vamos ler o 2. O 2 diz: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. 3. Olha, pastor, isso é para os nossos dias. Calma. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, inconscientes, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, pastor, esses são os nossos últimos dias. Lembre-se, Paulo estava escrevendo para o seu amigo, companheiro de evangelização, Timóteo. Agora, olha o 5 antes de você dizer que eu sou um falso profeta. Olha o 5. Com a aparência de toda aquela lista dos últimos dias. Olha se estavam ou não estavam vivendo eles. Com a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Olha o que Paulo diz no finalzinho a Timóteo. Afasta-te, portanto, desses também. Desses quem? Desses daqui, ó. Paulo mandou que Timóteo se afastasse desses traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo mandou Timóteo se afastar desses daqui, ó. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Paulo mandou Timóteo se afastar desses aqui, ó. Homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpio. Aí Paulo disse a Timóteo: saiba disso, Timóteo. Entretanto, saiba disto, que estamos nos últimos dias. E nos últimos dias, Timóteo, esses últimos dias serão tempos terríveis. Sim ou não? Sim. E ele, no versículo 6, Paulo diz, versículo 5, Paulo diz, no finalzinho aqui, ó: afasta-te, portanto, desses
dessa geração pervertida, ímpia, que já estavam nos últimos dias, que findou no ano 70, ok? Então, tá aqui, voltando lá, certo? Para o dia do Senhor, aqui veio como ladrão, 1 Tessalonicenses, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, capítulo 5 e o versículo de número 1. Então veja que Paulo preparou ou não preparou a igreja para este grande dia, o dia do Senhor, que veio como um ladrão para Israel, para os judeus. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Eles já sabiam. Paulo já os orientava, né? Assim que Paulo chegou na primeira viagem de Paulo a Tessalônica, aos irmãos ali, Paulo já falou sobre isto, sobre as revelações que Paulo recebeu. Aí ele diz, versículo 2, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Irmão, o que me conforta é que isto aqui é preterista, esse texto é passado por causa das colocações dos verbos, das expressões. Olha o versículo 2, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, eles estavam informados sobre isso. Aí eu pergunto, se esses acontecimentos, o dia do Senhor, a grande tribulação, fosse para os nossos dias, qual o prazer de Paulo ensinar uma igreja há 2000 anos atrás? Paulo diz, fica tranquilo, irmão, não é para os nossos dias, o dia do Senhor não é para a nossa geração, vocês não deixem de ser curiosos, fiquem tranquilos, nada vai acontecer, basta que vocês sejam fiéis ao Senhor, né? Jesus voltará, mas não agora, não é essa a expressão de Paulo, não foi esse o cuidado de Paulo, não foi esse o intuito que Deus levantou Paulo para pregar a esses irmãos, né, este evangelho que foi pregado, né, em todo o mundo no tempo de Paulo, oikomene, ok? As nações do Império Romano. Então o cuidado de Paulo foi preparar a igreja contemporânea dele para este acontecimento, para a vinda do Filho do Homem, para o juízo de Deus, para a grande tribulação, para o dia do Senhor que veio como ladrão. Está aí o texto estampado na nossa cara. Os doutores de anéis, fazedores de livros, professores de escolas dominicais, é que não querem se dobrar a esta verdade. Isto sim é uma verdade estampada que eles não querem aceitar, porque existe um véu que trava a visão espiritual. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha o 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, né? E de forma alguma encontrarão escape. Aí ele diz, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, vocês, eles, não a nós, né? Vivendo em trevas, para que a esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Olha aí. Então, dizer que o dia do Senhor, a expressão dia do Senhor vem como ladrão de noite, é que nós não sabemos o dia nem a hora, irmão, isso aí é um engano, certo? Você está enganando o seu público, suas ovelhinhas, para que eles não criem expectativa, né, para alimentar o ego deles, uma expectativa de que eles mantenham vocês com dízimos e com as ofertas. É escancarar publicamente, é dizer aquilo, sustentar aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso.
O dia do Senhor não foi o sábado, não foi o domingo, não foi uma segunda, não foi o dia do arrebatamento, não foi o dia da ressurreição de Cristo, não foi nada disso. A expressão o dia do Senhor vem como ladrão foi a ira de Deus sobre Israel. Foi o período da grande tribulação. Amém? Deixa teu like, ajuda o pastor Van em oração, se inscreva no canal, compartilha aí com força. Então, próximo estudo, no próximo estudo eu ainda vou falar sobre isto, certo? Deixa eu pegar aqui. Próximo estudo, uma bênção. Olha o próximo estudo aqui. Vai ser sobre isto aqui, ó. Esta expressão aqui, ó. Próximo estudo, o profeta Elias virá primeiro. Vou falar de novo sobre a vinda do profeta Elias, certo? Que veio, certo? No ano 30. O profeta Elias já estava lá e depois sucederam, né, os acontecimentos. O evangelho foi pregado? Não, pastor, o evangelho foi pregado ainda não. Foi não? Vamos ver se o evangelho foi pregado. Ó, o profeta Elias já veio. O princípio de dores já aconteceu. O dia do Senhor veio como ladrão em 70 na grande tribulação. Em seguida, a vinda do Filho do Homem, a consumação, certo? Daquela era, daquele aion. O reino foi estabelecido, novo céu e nova terra. E você está esperando o que agora? Olha o que é que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se de fato permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, aqui ó, e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, olha esta aqui embaixo, aqui ó, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Foi pregado, ok? Então, tudo já foi consumado. Quem disse isso foi o mestre, ok? Então, próximo estudo. O profeta Malaquias previu a vinda de João Batista no ministério do Espírito e poder de Elias. Eu vou explicar melhor isto aqui, o que significou para eles a vinda do profeta Elias e a vinda do Filho do Homem no juízo, com a expressão o dia do Senhor veio para os judeus em 70 como ladrão. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.